Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar da Série B, a segunda divisão do futebol nacional em 2025, na 23ª rodada, já estamos na 4ª rodada do retorno. Você vem com a gente, vai deixando o seu like e se inscreva aqui no canal. E claro, pra gente acompanhar tudo que tá rolando em mais uma rodada da Série B, da segunda divisão do futebol nacional. Muitos resultados importantes, a rodada começando na sexta, sábado, também jogos no domingo e segunda-feira. Na sexta-feira, a goleada da Chapecoense enfiou 4-0 no Atlético em São João del Rei. Chapecoense 9 jogos sem derrota, nesse período são 6 vitórias e 3 empates. A Chape entrou com tudo no G4 e agora começa a abrir vantagem, abre 4 pontos para o quinto colocado a essa altura. E o Atlético agora está 6 jogos sem vitória no Brasileirão. Ainda na sexta-feira, um confronto direto que serviu para mudar o G4. O Novo Horizontino era o quarto colocado, o Criciúma era o quinto. Confronto direto, o Criciúma venceu por 2-0, atingiu os mesmos 36 pontos do Tigre. Aliás, o confronto de Tigres, né, do Tigre paulista. E o Criciúma chegando a 36, uma vitória a mais, ultrapassou. E o Criciúma, pela primeira vez nessa temporada, assume uma vaga dentro do G4. E o Novo Horizontino estava lá desde a 9ª rodada, praticamente 3 meses. Perde essa posição no grupo das 4 melhores, agora é o quinto colocado e o Tigre de Santa Catarina avança e avança muito bem no Brasileirão. No Couto Pereira, Curitiba e Remo empataram por 0-0. O Leão é o time que mais empata no campeonato, chegou ao 11º empate aí em 23 rodadas. O Curitiba também está numa sequência aí sem derrotas, mas perdeu a liderança com esse empate em casa com o Azulino. E perdeu para o Goiás, que jogou também no sábado. No jogo de fundo, né, o Goiás venceu o América por 1-0, o Goiás aí numa sequência extraordinária jogando em casa. Aliás, o Goiás tem a melhor campanha como mandante, né, no Serrinha, só tem uma derrota até aqui, é o melhor mandante do campeonato, o líder Esmeraldino Goiás. No Rei Pelé, fechando o sábado, o Atlético Paranaense voltou a vencer depois de 7 jogos sem vitória, bateu o CRB fora de casa lá no Rei Pelé, em Maceió, e conseguiu aí 3 pontos fundamentais para aproximar o Furacão da parte de cima. Aliás, a derrota do Novo Horizontino foi importante para isso. O Atlético entrou na rodada 9 pontos atrás do G4 e agora o Furacão está 6 atrás apenas. Então foi uma rodada interessante para o Atlético começar a ter boas ideias. No domingo, o Operário venceu o Paysandu pelo placar de 2-1, vitória de virada. O Paysandu amarga sua 3ª derrota seguida no Brasileirão. Paysandu que ficou 9 jogos sem perder, né? E agora 6 jogos sem ganhar de ninguém, com 3 derrotas seguidas. A rodada tem complemento nesse domingo, tem Ferroviária e Volta Redonda, na Arena Pantanal, Cuiabá e Atlético. No Santa Cruz tem Botafogo e Vila Nova. E na segunda-feira, também na ressacada, Avaí contra Amazonas. O Avaí podendo se aproximar bastante do grupo das melhores equipes do Campeonato Brasileiro. No estado de Santa Cruz, o Vila também está nessa disputa. O Vila, que vem de 2 vitórias seguidas, tenta a 3ª. Vamos nessa com a classificação da Série B 2025. Liderança do Goiás. Goiás só ficou uma rodada fora da liderança, já voltou para lá de novo. Goiás é o time que mais liderou o campeonato até aqui e segue nessa mesma posição agora. Tem 44 pontos, com uma vitória a mais do que o Curitiba, 1 ponto a mais, né, na verdade. Segundo lugar, o Curitiba, 43, só empatou com o Remo, jogando no Couto Pereira, jogo duro de 2 equipes que lutam pelo acesso, mas o Coxa perde aí a sua liderança para o Esmeraldino, que venceu o América no mesmo dia, né, no sábado. Os dois jogaram no sábado. Então você tem Goiás 44, Curitiba 43, os dois ainda com ampla vantagem para quem vem fora do G4. O Curitiba tem 8 pontos de vantagem para o quinto e o Goiás 8 pontos de vantagem, o Curitiba 7. Terceiro lugar, a Chapecoense, numa arrancada extraordinária no Brasileirão da Série B, 9 jogos sem derrota nesse período, 6 vitórias e 3 empates. Então a gente está falando de 23 pontos numa sequência aí de, ou melhor, 18, 21 pontos, né? Dentro de um universo de 27 pontos disputados, 21 e 27, a Chape vem muito bem e agora acabou de meter uma goleada. Aliás, a Chape tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro da Série B. Quarto lugar, o Criciúma. Temos aí 2 catarinenses no G4. O Criciúma entra pela primeira vez no grupo das 4 melhores. O Tigre, agora chegando a 36 pontos, vem de uma arrancada extraordinária, né? É a melhor campanha do campeonato, desde ali o meio do primeiro turno até o início desse segundo. Criciúma sensacional sob o comando do Eduardo Batista. Fora do G4, então a gente tem aí, né? Goiás, Curitiba, Chape e Criciúma no grupo das 4 melhores agora. O Novo Horizontino é o quinto, 36, saiu do grupo das 4 melhores depois de quase 3 meses, né? Entrou no final de maio, lá na 9ª rodada. E 13 rodadas depois, ou melhor, 14 rodadas depois, o Tigre sai do grupo das 4 melhores. O Novo Horizontino é quinto, tem 36 pontos, com uma vitória a menos do que o Criciúma, por isso perdeu no confronto direto essa posição. Sexto lugar, o Remo, 35, mais um empate.
O Remo é o grande campeão dos empates nessa Série B, né? Empatou 11 vezes em 23 jogos que realizou até aqui. Sétimo lugar, o Vila Nova, tem 33, ainda joga na rodada. Em caso de vitória, ultrapassa o Criciúma e entra no G4. Muita atenção para o Vila Nova, ele pode terminar a rodada com 36 pontos e 11 vitórias, e se assim for, ele vai assumir a posição no quarto lugar, ultrapassando o Criciúma. Oitavo lugar, o Avaí, 33, esse não consegue chegar no Criciúma, tem 2 vitórias a menos do que o Vila, né? Você pode reparar aí, ele só tem 8 vitórias, então ele não chegaria na campanha, né, do Criciúma, ficaria atrás, então ele não consegue entrar no G4 ao fim da rodada do Avaí, que joga na ressacada na segunda-feira, mas o Vila Nova pode. Então atenção pro Vila, ele pode voltar ao G4 caso consiga sua terceira vitória seguida nessa rodada 23. Nono lugar, o Cuiabá, tem 32 pontos, é outro postulante à Série A do ano que vem. Fica de olho no Cuiabá, que também joga ainda nessa rodada. Décimo lugar, o CRB, 31, vinha de 2 vitórias seguidas, perdeu em casa pro Atlético Paranaense, ficando um pouquinho mais para trás em relação a G4. 11º lugar, o Operário, tem 30, venceu e ganhou do Paysandu na Curuzu, de virada, 30 pontos. Tá também pensando em coisa positiva nesse campeonato, tá 6 pontos atrás do G4. 12º, Atlético Paranaense, 30 pontos, voltando a vencer, depois de 7 rodadas de tropeço, consegue ganhar de novo, batendo o CRB fora de casa, tem 30. A essa altura, o Atlético tá a 6 pontos do quarto colocado, entrou na rodada 9 pontos atrás do G4, ou seja, foi uma rodada positiva. Ele reduziu em 3 pontos a vantagem para o G4, a diferença, a distância dele para o G4. 13º, a Ferroviária, que ainda joga, 29 pontos. 14º, o Atlético Goianiense está com 27. 15º, o Atlético tem 25. 16º, o América com 22. O América, mais uma derrota, dessa vez para o Goiás. 9 jogos sem vitória na Série B. Só tem 2 pontos nos últimos 27 disputados. Muito ruim a queda do Coelho, muito ruim essa trajetória do América, com certeza é a grande decepção da Série B até aqui. A zona de rebaixamento tem Volta Redonda com 22, que ainda joga na rodada. 18º lugar, o Botafogo, 22, também joga na rodada. 19º, o Paysandu, 21. Lanterna, o Amazonas, também 21. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Pedro Rocha, do Remo, ele tem 10 gols, é o maior goleador. O Carlão, da Ferroviária, aparece com 8 gols, é o vice-artilheiro. Anselmo Ramon, do Goiás, tem 7. 7 gols também para o uruguaio Kevin Ramírez, do Amazonas, da Onça Pintada. Fechando, Neto Costa, do Atlético, 7 gols para ele. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro na 23ª rodada, avançando ao longo desse fim de semana. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like e se inscreva aí no canal, porque a gente vai acompanhar a Série B até o mês de novembro, até a 38ª rodada, para a gente descobrir os 4 que sobem para a Série A. Um grande abraço!